Olá pessoal que curte o TJ Ungido, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos ver uma matéria muito especial. Se você está a fim de encontrar a verdade sobre a história das Testemunhas de Jeová, inclusive aqueles detalhes que o site jw.org não te conta, segue meu canal que depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre a polêmica doutrina das autoridades superiores. Se eu perguntar para você hoje, ou se você perguntar a qualquer testemunho de Jeová, quem são as autoridades superiores de Romanos 13, versículo 1, elas vão dizer corretamente que se referem aos governos humanos. Pois bem, Russell sabia disso e havia pregado entre os estudantes da Bíblia. Porém, a partir de 1929, Rutherford mudou tudo. Se o ensino de Provérbios 4,18 é aplicado ao esclarecimento das profecias, que a luz vai clareando cada vez mais e mais, por que havia uma luz correta? Durante Rutherford, a luz estava apagada e, 20 anos depois da morte dele, a luz reacendeu, ou seja, voltaram ao ensino original. Isso não é uma contradição? A grande questão é, por que o ensino sobre as autoridades superiores foi mudado? Como a Sociedade Torre de Vigia justificou o seu erro? E também, como manter a doutrina da luz do conhecimento sempre aumentando se essa luz seguir um padrão certo, errado e certo? O que de fato Rutherford escreveu em 1929? Só aqui no TJ Ungido você tem acesso e explicações a respeito de artigos muito antigos, coisas que não estão no site oficial da religião. Analisando o artigo de 1º de junho de 1929, ele começa dizendo que a aplicação do texto de Romanos 13 tem sido mal aplicada há muito tempo, referindo-se aos ensinos de Russell. A aplicação inadequada tem sido a base para a falsa doutrina do direito divino dos reis, ou governantes de governar e oprimir o povo. Segundo Rutherford, Paulo estava dando instrução para a igreja e não para a humanidade em geral. O argumento de Paulo é no sentido de que, se as leis do país estão em harmonia com a lei de Deus, elas devem ser obedecidas para o bem da sua própria consciência. O ponto de controle em seu argumento é a cidadania, ou a qual poder a criatura deve estar sujeita. Nos Estados Unidos, é ilegal que um cidadão seja encontrado em posse ou transporte de bebidas alcoólicas, relembra Rutherford nesse artigo. Diz ele, no Canadá, Inglaterra, Alemanha e outros países, dito cristãos, não é ilegal ser encontrado em posse ou transporte de bebidas alcoólicas. Deus delegou um poder ou autoridade diferente a essas diferentes nações? Daí ele compara o serviço militar dos Estados Unidos com o serviço militar da Itália e pergunta qual das nações está elaborando e aplicando a lei militar em harmonia com a lei de Deus, visto que suas leis são diferentes. Percebam o raciocínio distorcido de Rutherford. Se um governo mundial pode promulgar uma lei proibindo o uso de certas bebidas, essa nação ou governo também pode promulgar uma lei e oficializá-la proibindo o uso de certos alimentos, incluindo o pão. E Jesus orientou os seus seguidores a pedirem pelo pão de cada dia. Deus delegaria a uma nação um poder para fazer uma lei proibindo o uso daquilo pelo qual os filhos de Deus foram ensinados a orar? Percebam esse raciocínio enganoso que Rutherford usa.
Lembrem-se que ainda se estava, no ano de 1929, sob a lei seca americana, no qual era proibido a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Então ele aproveitou essa ocasião para alfinetar os governos, já que ele era uma pessoa alcoólatra, como vimos nos vídeos passados. Então ele começa a dizer: como vamos saber qual lei está certa? Nos Estados Unidos é proibido, em outros países é liberado. A quem nós vamos recorrer? E se o governo de repente começa a proibir o pão? Se Jesus mesmo disse que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia, a quem vamos obedecer? Aos governos ou a Jesus? Novamente, Rutherford cita as bebidas. Se é lícito beber cerveja enquanto se come queijo na Alemanha, e ilegal fazer o mesmo nos Estados Unidos, qual dessas nações está exercendo o poder delegado pelo Senhor? Quando Paulo diz os poderes constituídos são ordenados por Deus, ele faz alguma referência às nações gentias da terra? Pergunta Rutherford. Não é mais razoável que ele direcione suas palavras exclusivamente aos poderes possuídos e exercidos na organização de Deus, e não aqueles que são exercidos na organização de Satanás? Daí Rutherford cita 3 textos para apoiar o seu argumento. Colossenses 1,16, que diz que todas as coisas nos céus e na terra foram criados por Jesus e para Jesus. João 17,2, que diz: tu lhe deste poder sobre toda a carne, referindo-se a Jesus, e João 5, 22 e 27. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento, porque é o Filho do homem. Então, segundo Rutherford, essas escrituras provam que Cristo Jesus é o poder superior e que Jeová é o poder mais alto ou supremo. Portanto, os poderes superiores podem ser aplicados tanto a Jeová quanto a Jesus, porque Cristo Jesus sempre executa a ordem de seu Pai. Percebam vocês como Rutherford vai distorcendo o raciocínio bíblico, sendo que é muito claro para todos os cristãos que o Romanos 13 se refere aos governos humanos como autoridades superiores. Mas Rutherford vai distorcendo os textos para apoiar a sua ideia de que é Jeová e Jesus Cristo. Rutherford então cita Filipenses 3,20 para mostrar que a cidadania dos filhos ungidos de Deus é o céu, e que a sociedade Torre de Vigia, considerada serva do Altíssimo, ela é todos os filhos ungidos de Deus na terra, que estão trabalhando harmoniosamente juntos para a glória de Deus e de Cristo Jesus. Se alguém é ungido pelo Espírito de Jeová, ele agora é um membro de Sião. E se ele deseja manter a sua posição em Sião, deve estar em exata harmonia com o curso de ação que Sião está tomando. Cristo Jesus é o grande cabeça de Sião e está dirigindo a obra na terra, e ele não comete erros, afirma Rutherford. E os que ocupam cargos de responsabilidade na sociedade? Pergunta ele diretamente. Algum deles comete erros? Sim, certamente cometem, porque todos são imperfeitos. A velha desculpa que as testemunhas de Jeová usam até hoje, né? Como então outros da sociedade podem saber se a direção para a obra da organização de Deus na terra está sendo dada de acordo com a lei de Deus? É uma pergunta interessante. Se os membros diretores da sociedade Torre de Vigia, aqueles que ocupam cargos de responsabilidade, cometem erros, como aqueles que não são membros da sociedade Torre de Vigia podem confiar que ela é dirigida por Jesus? A resposta de Rutherford pode lhe surpreender. Ele diz: eles não poderiam saber, exceto pela fé e pelos frutos daqueles que estão realmente engajados na obra do Senhor Jesus. E disse, cita aquele texto, né?
portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, vamos entender um pouco. Rutherford acreditava estar agradando ao Senhor, indo no caminho certo, pois ele estava, abre aspas, se esforçando para fazer o que o Senhor lhe designou para fazer. Era fiel e verdadeiro ao Senhor, não se comprometendo com o inimigo. E tinha as bênçãos manifestas do Senhor sobre seus esforços. Daí ele cita 1 Coríntios 15, 28. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Isso seria uma prova de que Jeová e Jesus eram as autoridades superiores do texto. O apóstolo, diz Rutherford, não podia querer dizer que os poderes superiores são os poderes gentios. Não é possível que estes sejam superiores e tenham controle sobre o arranjo de Deus para o seu próprio povo, argumenta Rutherford. O juiz pergunta e ele mesmo responde. O que Pedro quis dizer quando afirmou: seja ao rei como supremo? Sem dúvida, ele se referiu a Jesus, porque Jesus é o rei ou senhor da igreja e é supremo sobre ela. Cristo enviou os apóstolos como governadores na igreja e eles puniram os malfeitores. Por fim, ao relembrar os seus leitores que a sociedade está fazendo a obra do Senhor, ele avisa: se alguém for da opinião de que a sociedade não está seguindo o curso adequado, então entregue o assunto ao Senhor e espere. Estão lembrados vocês, meus amigos, quando alguém não concordava na congregação sobre algum determinado ensino ou orientação do corpo governante, o que o próprio corpo governante orientava? Espera em Jeová. E assim, muitas injustiças foram cometidas, muitos anos foram perdidos dentro da organização, esperando em Jeová e não acontecendo a justiça. Da onde veio esse raciocínio? De Rutherford, para que ninguém questionasse as suas ordens e mudanças doutrinais. Então vamos resumir aqui as partes principais do primeiro artigo, que está na Torre de Vigia de Sião, de 1º de junho de 1929. Primeiro, o entendimento de que as autoridades superiores de Romanos 13 são os governos humanos tem sido mal aplicada há muito tempo, ou desde os dias de Rússia. Tal ensino tem servido de base para a falsa doutrina do direito divino dos reis. Mas que doutrina era essa, direito divino dos reis? Para que vocês possam compreender, essa era uma doutrina filosófica jurídica que vigorou entre os séculos XVI e XVII, tendo como principal formulador Jean Bodin e Jacques Bousset. O rei Saul de Israel, por exemplo, a gente sabe que ele foi escolhido por Deus, ou pelo Deus hebraico, para governar o seu povo. Mas isso foi, ou pelo menos se acredita que foi real, há milênios e em Israel. Isso não valia para todas as nações. Mas surgiu essa doutrina do direito divino dos reis nos séculos XVI e XVII. E Rutherford estava aplicando ainda essa doutrina para os demais países, dizendo que entender que Romanos 13, 1 se aplica aos governos humanos era dar poder a essa doutrina. Vimos que para Rutherford, Paulo falava sobre o governo da igreja e não para a humanidade em geral. Também o juiz compara permissões e proibições em diferentes países e cita o seu próprio, os Estados Unidos, que na época estava sob a lei seca, e ele aproveitou a ocasião para criticar a lei. Se o cristão tem cidadania celestial, a que país ele deveria obedecer na terra? Rutherford cita textos bíblicos fora do seu contexto para provar que Jeová e Jesus são as mesmas autoridades superiores de Romanos 13 e que a sociedade Torre de Vigia, a chamada serva do Altíssimo, está ensinando corretamente
desde Sião, e que se alguém é membro ungido dessa sociedade, deve estar em exata harmonia com o curso da ação que Sião está tomando. Ou seja, o que aconteceria se alguém discordasse do juiz, ou melhor, dos ensinos diretos de Sião? Rutherford também admite que os que possuem cargos de responsabilidade na sociedade cometem erros. Bom, isso daí não tinha como negar, porque afinal, 1925 havia recém-passado e muitos tinham se decepcionado com as promessas que o próprio Rutherford fez. Como saber que eles são dirigidos por Jeová? Rutherford responde: pela fé e pelos frutos. E se alguém discordasse de algum entendimento, deveria entregar o assunto ao Senhor e esperar. Então, isso é o que dizia a Torre de Vigia de Sião de 1º de junho de 1929. Por quantos anos os estudantes da Bíblia deveriam esperar em Jeová? Hoje, olhando para o passado, nós vimos que foram 34 anos. Sim, somente em 1963 foi publicado em português o entendimento correto deste assunto, que na verdade já estava correto nos tempos de Russell. Que dizer do segundo artigo publicado por Rutherford na Torre de Vigia de Sião de 15 de junho de 1929? Rutherford começa o seu artigo com Romanos 13, versículo 2, e o aplicando à sua própria interpretação. Ele diz: portanto, qualquer que resistir ao poder, resiste à ordenança de Deus, e os que resistirem trarão sobre si mesmos a condenação, ou o julgamento. O primeiro parágrafo diz ali: todos na igreja que agradam a Jeová e a Cristo Jesus devem ser voluntariamente submissos ou obedientes a esse arranjo divino. Ele vai explicando o texto que ele acabou de citar. Não há exceção a esta regra, e, portanto, ela deve ser sempre mantida em mente pelos ungidos do Senhor e estritamente seguida. Rutherford bate o martelo sobre dizer que Romanos 13 se aplica aos governos humanos. Tal pensamento não estava na mente de Paulo quando ele escreveu essas palavras. É interessante que Rutherford consegue entender o que o apóstolo Paulo queria dizer, o que estava na mente dele, mesmo Paulo tendo morrido há séculos. A palavra julgamento, no versículo 2, é o julgamento para o qual o Senhor providenciou em sua própria organização e pelo chefe dessa organização, ou por aqueles a quem o Senhor designou para fazer. Ou seja, resistir ao arranjo de Deus é resistir a Deus, e isso é passível de punição. Isso se aplica a todos, sem exceção. O versículo 3 diz que os governantes são um terror apenas aos que fazem o mal. Não temerás a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Diz Rutherford: se a palavra governante não se aplica ao arranjo na igreja, então a palavra deve se aplicar a Satanás, o príncipe do mal. Ele fala isso como ironia. Isso não pode ser assim, diz Rutherford. Aí ele cita uma experiência de um irmão que lá na Libéria, na África, o governo tinha proibido esse irmão de pregar e vender os livros da sociedade. Aí ele raciocina: se o irmão tivesse obedecido ao governo, ele estaria desobedecendo às autoridades superiores, Jeová e Jesus, não é? Ele fez o bem e não recebeu nenhum elogio dos governos gentios. Por isso, os ungidos deveriam temer a Jeová e Jesus, e não aos governos humanos. Afinal de contas, eles receberiam elogios do arranjo de Deus. Sobre o versículo 4, que diz: pois ele é ministro de Deus para o teu bem, se fizeres o mal, ele não traz a espada em vão. Rutherford diz: esse versículo não poderia ser aplicado ao poder que os gentios exercem, pois Deus não confiou a Satanás
ou a qualquer pessoa na organização de Satanás o poder de agir como ministro ou servo de Deus para o bem da igreja. Mas estão lembrados que Jeová usou certas pessoas no passado para corrigir a situação de Israel? Pessoas essas que não serviam a Jeová, como por exemplo Nabucodonosor e o rei Ciro. Mas a autoridade e a ordem na igreja são organizadas pelo Senhor para o bem daqueles que são da igreja e para o julgamento daqueles que praticam o mal. Visto que os poderes gentios usam a espada para matar, não seria correto aplicar a eles o versículo 4, explica Rutherford. Quanto ao versículo 6, que fala sobre pagar tributo ou imposto às autoridades superiores, o teimoso Rutherford emite sua opinião. Ao se referir a esse versículo e ao que dizem as pessoas sobre este ser uma prova de que todo o capítulo se refere aos governos humanos, Rutherford escreve: esse argumento é infundado e a conclusão não se justifica. Ele passa então a comparar diferentes traduções da Bíblia a respeito desse versículo e diz: o apóstolo não ordena o pagamento de impostos ou taxas alfandegárias a ninguém na igreja. Os cristãos em Roma entenderam que o pagamento de impostos era algo correto a se fazer porque não desejavam incorrer na ira de Roma e também por causa de sua própria consciência, sabendo que estavam fazendo o que era certo, pagar pelo serviço que recebiam. Daí, Rutherford afirma que, então, voltando-se para os governantes, Paulo diz: pois eles são ministros de Deus, servos, não servos de Satanás, o que seriam se os oficiais dos governos terrestres fossem mencionados. Então, para que vocês entendam, meus amigos, o raciocínio de Rutherford, ele inverte aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Paulo, na Bíblia, ele se dirige aos governantes quando diz: pois eles são ministros de Deus. Então, é Paulo falando dos governantes aos cristãos em Roma. Porém, Rutherford pega esse mesmo versículo e interpreta da seguinte forma, que é Paulo falando aos governantes sobre os líderes da igreja cristã, sendo estes ministros de Deus, os membros da igreja cristã. Seu argumento é, então, que deve haver ordem e paz e, por uma questão de consciência, as leis do país devem ser obedecidas, onde não conflitam com a lei de Deus. O governo poderia exigir uma obrigação comercial ou financeira, impondo isso aos que residem sob a igreja para cobrir as despesas governamentais. E Jesus havia dado o exemplo quando ele pagou o imposto a César. Daí ele pergunta: e quando Paulo menciona que os cristãos deveriam também render temor a quem é devido temor, a quem esse temor se refere? Rutherford diz: isso se refere a Deus. Deveriam respeitar e amar os irmãos, dando dupla honra àqueles que trabalham de acordo com a palavra da verdade para os interesses do reino. Obviamente, ele estava incluindo a si mesmo e os diretores da Sociedade Torre de Vigia. Abre aspas. Se ele se opõe à obra do Senhor, então ele não tem direito a nenhuma honra. Percebam que novamente a Rutherford se refere a quaisquer estudantes da Bíblia que discordam dele. Ou seja, se esses estudantes se opõem à obra do Senhor, eles não merecem honra. Novamente, Rutherford, de maneira sutil, defende o consumo de álcool, mesmo sob a lei seca americana. Afinal, se alguém achasse ser correto pela sua consciência, não importava o que dizia a lei do governo. Ele diz o seguinte: se uma nação ordena que um cristão vá à guerra e mate, o amor não poderia ser o cumprimento dessa lei. Até aqui ele está correto. Concordamos com ele, não é mesmo? Mas ele diz: se uma nação ordena
que um homem não dê ao seu vizinho que está doente e sofrendo um copo de vinho que o aliviaria, o amor não poderia cumprir essa lei. Mas por que um vizinho daria um copo de vinho para alguém que estava doente? Porque isso era uma das receitas que os médicos na época, nos anos 20, receitavam às pessoas. Um pouquinho de álcool para melhorar, normalmente vinho. Então Rutherford está usando esse argumento, que era praticamente o único argumento que a lei aceitava, de a pessoa comprar um pouco de bebida alcoólica, se aquilo fosse receitado pelos médicos. Estão lembrados que no vídeo que eu fiz sobre Rutherford e o alcoolismo, haviam testemunhas que falaram que ele lá em San Diego, na Califórnia, ia na farmácia do marido de uma senhora para comprar bebidas alcoólicas. Então era isso. Então quando o farmacêutico lá ou o médico receitasse um pouco de bebida, o Estado permitia esse consumo. Logo mais, Rutherford ele se posiciona na questão do cristão ir à guerra, que era um assunto que não parecia estar muito claro naquela época. Rutherford diz o seguinte: não é prerrogativa dos estudantes da Bíblia, como cristãos, dizer que as nações e os povos da terra não devem se envolver em guerra. Isso não é problema deles. Seria errado tentarem interferir no engajamento das nações na guerra ou no recrutamento de homens para a guerra. No que diz respeito à ação de uma nação na seleção e treinamento de um exército, nenhum cristão tem o direito de interferir. Essa é uma questão que a própria nação deve determinar. Estava correto Rutherford ao dizer isso? Corretíssimo. Porém, nós sabemos que ele está entrando em contradição. Por quê? Porque o que ele está fazendo ali é uma autêntica retratação sobre a própria prisão dele e dos diretores lá em 1918. Vocês estão lembrados que no vídeo sobre Walter Salter, a carta que ele escreveu, aquela carta aberta denunciando Rutherford, Walter Salter diz que tanto o Rutherford quanto os demais diretores foram presos pela própria culpa do Rutherford. E aí o Clayton Woodworth foi defender, né, achou aquilo um absurdo. Mas está aí a prova de que Rutherford só foi preso por sua própria culpa. Porque, embora ele não diga isso com todas as palavras, vamos pensar um pouco. Rutherford acaba de dizer, aqui nessa torre de vigia de 15 de junho de 1929, que é errado um cristão querer interferir em como uma nação faz o recrutamento de homens para a guerra, não é mesmo? E que os estudantes da Bíblia não têm nada a ver com isso. Mas, em 1917, quando o Mistério Consumado foi lançado, ele chamava o patriotismo de assassinato, ódio estrito para com outros povos e o espírito do próprio diabo. Foi por isso que o governo dos Estados Unidos, que estava entrando naquela época, na Primeira Guerra Mundial, ele considerou o livro uma violação da lei contra a espionagem. Porque, afinal de contas, quando um país está em guerra contra o outro e os cidadãos deste país distribuem milhões de exemplares de um livro que claramente critica as ações do próprio país, é sinal de que estas pessoas estão agindo como espiãs a favor do país contrário. Lembre-se, eles estavam em guerra. Foi esse o motivo que levou à ordem para se cortar as páginas 247 a 253 do Mistério Consumado. Porém, não contente com isso, Rutherford criou a ZG. Estão lembrados dessa revista? Era uma revista com um resumo do Mistério Consumado. E na capa da ZG estava escrito o seguinte: após você ler esta revista, cada pessoa deve enviar este exemplar ao parente ou conhecido que esteja na frente de batalha, quer fossem soldados ou marinheiros. Diga-me você se isso não é interferir nos assuntos de guerra de uma nação. Portanto, Rutherford, sim,
foi preso em 1918 por sua própria culpa, e os demais diretores por terem obedecido cegamente a ele. Os autores do Mistério Consumado, que antes eram amigos, Clayton Woodworth e George Fisher, também foram presos em 1918. Enquanto que o primeiro, Clayton Woodworth, continuou apoiando Rutherford, mesmo sendo chamado de idiota por Rutherford na frente de todos da família de Bethel, quando ele propôs a mudança dos nomes dos dias da semana e dos meses, porque eram nomes pagãos, ele ganhou o trabalho de ser o editor-chefe de The Golden Age. Que dizer de George Fisher, aquele que foi responsável pela parte de Ezequiel? Bem, Fisher reconheceu o seu erro ao escrever certas coisas no Mistério Consumado, quando ele foi interrogado pelo advogado Isaac Holland. Porque esse advogado perguntou para o George Fisher se ele concordava com as palavras escritas no Mistério Consumado sobre o patriotismo. E ele respondeu: minha concepção de patriotismo não está de acordo com isso. Você pode conferir isso daí na página 552 do relatório do julgamento dos Estados Unidos contra Joseph Rutherford e outros, lá de 1918. Por fim, George Fisher denunciaria o comportamento de Rutherford e quase conseguiu levá-lo a julgamento diante das congregações por ter assistido um espetáculo imoral. Mas George Fisher morreu antes. Como vocês já devem ter visto nos vídeos passados, o próprio Clayton Woodworth avisou que George Fisher, em 1925, havia entregado o cargo de diretor por problemas de saúde. E esses problemas se originaram lá na prisão em 1918. E são lembrados que Rutherford também teve problemas de saúde oriundos da prisão em Atlanta. Só que a diferença de George Fisher é que o Rutherford tinha um médico particular 24 horas por dia e também uma residência confortável em vários lugares que ele estava. Continuando então o artigo sobre as autoridades superiores, Rutherford deixa claro a posição do cristão quando ele fosse convocado para a guerra. Ele diz: nenhum cristão verdadeiramente consagrado pode se envolver em guerra literal e, ao mesmo tempo, manter sua integridade para com Deus. Se ordenado pelos poderes governamentais da nação a ir à guerra e matar para ser fiel aos mandamentos de Deus, ele deve se recusar a ir à guerra. A ira de um governo terreno deve ser preferida à ira do próprio Deus, por desobedecer a sua lei. Rutherford continua: o cristão consagrado e ungido sabe que precisa morrer para se tornar membro do corpo glorioso de Cristo. Se ele morrer por causa de sua fidelidade a Deus e a sua aliança, tudo lhe irá bem. Se ele desobedecer a Deus e obedecer voluntariamente a um poder governante terreno, e for à guerra e morrer nela, sua oportunidade de ter um lugar no reino de Deus estará perdida para sempre. Então, Rutherford relembra os mártires cristãos dos primeiros 2 séculos da nossa era. Ou seja, para Rutherford era muito simples. Os estudantes da Bíblia não deviam ir à guerra e pronto. Se eles morressem por causa disso, eles estariam sendo mártires e eles teriam a vida eterna garantida. Agora, você compreende um pouco melhor por que tantas testemunhas de Jeová arriscaram as suas vidas e até foram parar em campos de concentração por continuarem a vender, a distribuir os livros de Rutherford? Será que Rutherford também estaria disposto a servir de exemplo para as congregações como mártir cristão? Pelo jeito não. Para começo, nós vimos no vídeo passado, segundo The Messenger, de 1928, que não era costume dele pregar de casa em casa. Afinal de contas, ele era muito ocupado para fazer tal serviço. Também sabemos que a tática dele era incitar as nações e os clérigos, escrevendo muitos livros, às vezes 2 por ano, desde Bet Sarim,
onde ele passava confortavelmente os invernos. E mais uma prova de que ele não seria o mártir é que quando começou a Segunda Guerra Mundial, Rutherford mandou construir um bunker lá na Califórnia. Para o quê? A sua própria segurança, enquanto os demais irmãos, especialmente na Alemanha, estavam presos nos campos de concentração. Em conclusão, Rutherford critica a atitude dos estudantes da Bíblia que seguiam a orientação de Russell. Ele diz: por muito tempo, os cristãos têm estado em um estado de sonolência em relação ao seu dever de serviço na organização do Senhor. Eles têm tentado agradar aos governantes deste mundo e, para isso, têm tomado um curso de ação que é um meio termo entre a fidelidade ao Senhor e a fidelidade ao mundo. Eles têm dito na prática: devemos deixar o mundo ver que somos tão dóceis e inofensivos que os governantes observem que estivemos com Jesus e aprendemos dele. As escrituras têm sido distorcidas, diz Rutherford, para justificar essa posição. Os apóstolos eram ousados e destemidos. Deus se agrada apenas daqueles que são ousados e destemidos em representar a sua causa e declarar o seu nome. De fato, Rutherford era ousado e destemido, mas atrás de uma mesa de escritório. Ele não ia de casa em casa pregar aquilo que ele havia escrito nos livros. E também parece que Rutherford esqueceu que existe uma diferença entre ser ousado e burro, entre ser imprudente e cauteloso. Não foi o próprio Jesus que disse que seus discípulos deveriam ser cautelosos e prudentes como a serpente em determinadas situações? Rutherford também insta os seus leitores ungidos a despertar do sono. Afinal, a salvação da igreja estava mais próxima do que nunca. Diz ele: não há desculpa ou justificativa para continuar aplicando o mal às Escrituras em um esforço para fazer com que os ungidos de Deus se curvem aos ditames das agências de Satanás e às suas ordenanças que impediriam a proclamação da verdade a respeito do nome de Deus e do seu reino. Aqueles que afirmam ser ungidos do Senhor e que agora se recusam ou deixam de dizer a verdade por medo de ofender alguém da organização de Satanás, mostram com isso que odeiam as instruções do Senhor e têm sua desaprovação. Que cessem todas as controvérsias entre o povo do Senhor e que aqueles que não desejam ter qualquer parte na obra do Senhor se retirem, permaneçam quietos e não tentem impedir a obra do Senhor. Percebam a quem é dado esse recado. Não é aos líderes religiosos da cristandade, mas entre os próprios estudantes da Bíblia. Em breve, a separação entre estudantes da Bíblia pró-Rutherford e contra seria classificada com um novo nome: Testemunhas de Jeová, ou aqueles que eram obedientes e leais a Rutherford. Cabe lembrar aqui, meus amigos, que essa verdade presente, que era um termo muito utilizado na época de Rutherford, ela teve a validade de 34 anos. Após isso, na sentinela de 15 de junho de 1963, voltou-se à explicação correta de Russell, da sujeição relativa às autoridades superiores ou governantes do mundo. Eu vou deixar para vocês aqui o link do site com essa matéria em português, de 1963. Ali vocês vão ver nas notas de rodapé mostrando que essa luz já brilhava nos dias de Russell. A questão é, por que ela se apagou? Certamente, se Rutherford estivesse ainda vivo e lúcido, ele teria desassociado o autor do artigo da Sentinela de 1963, que provavelmente era Frederick Franz, e também os seus apoiadores. Há uma experiência interessante que Raymond Franz
ex-membro do corpo governante e sobrinho de Frederic Franz, o quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, que ele cita, e eu vou mostrar aqui para vocês. Raymond Franz contava que no fim dos anos 20, Rutherford havia apresentado à família de Bethel um novo ponto de vista sobre uma doutrina. Isso quem contou para ele foi o tio dele, o Frederic Franz. Franz, então, havia se posicionado contra essa explicação e o fez com base na Bíblia. Depois disso, o que Rutherford fez ao ouvir a oposição de Franz sobre essa nova doutrina? Ele designou pessoalmente o Frederic Franz para preparar a matéria em apoio deste novo ponto de vista, apesar de ele ter deixado claro que ele era contrário ao entendimento. Só que o Raymond não se recordava bem se o assunto era as autoridades superiores ou a eliminação dos anciãos eletivos. Na verdade, duas doutrinas que Rutherford não concordava com o ensino da organização até então, mas que voltou a ser uma nova velha luz após a sua morte. Percebam a autoridade arrogante de Rutherford. Se alguém discordasse daquilo que ele estava ensinando, ele obrigava a pessoa a produzir um artigo apoiando aquilo que o próprio Rutherford ensinava. Aliás, falando em luz que clareia mais e mais, Russell havia ensinado na revista A Torre de Vigia de Sião, de fevereiro de 1881, na página 3, o seguinte: se estivéssemos seguindo um homem, uma ideia humana iria contradizer outra, e aquilo que era luz 1, 2 ou 6 anos seria agora considerado como escuridão. Uma nova visão da verdade jamais pode contradizer uma verdade anterior. Uma nova luz jamais pode contradizer uma luz antiga, mas acrescenta-se a ela. E esse raciocínio de Russell é perfeitamente válido. Daí Russell, nessa Torre de Vigia de Sião de fevereiro de 1881, na página 3, ele passa a comparar como uma casa com 7 bicos de gás, ou para que vocês possam entender melhor, como se houvesse 7 lâmpadas. Ele explica: você não apagaria um deles toda vez que acendesse outro, mas acrescentaria uma luz à outra. Assim é com a luz da verdade. O verdadeiro aumento ocorre por acrescentar-se luz, não por substituir uma por outra. Quem aí gostaria de ver um debate entre Russell e Rutherford? Eu gostaria muito de ver, porque esse raciocínio de Russell é completamente lógico. Se a luz vai clareando mais e mais, não há doutrinas que devem ser descartadas, mas sim melhoradas o seu entendimento, de modo que você está iluminando cada vez mais uma casa e não acendendo uma lâmpada e apagando outra. Mas você talvez se pergunte, por que o presidente Knorr, que foi quem substituiu o Rutherford após 1942 e tinha como seu braço direito Frederic Franz, o chamado escritor erudito, por que ele não mudou essa doutrina após a morte de Rutherford? Por que ele esperou 20 anos para isso acontecer? Eu não posso responder para vocês. Eu só sei que esse ensino errado de considerar Jeová e Jesus como as autoridades superiores foi até defendido mais tarde nas publicações da Torre de Vigia, e eles até tentaram justificar o pensamento errado de Rutherford. Por exemplo, lá na Sentinela de 1º de maio de 1950, diz ali: o artigo da Torre de Vigia de Sião de 1929, sobre as autoridades superiores serem Jeová e Jesus, nega que a organização de Satanás visível seja as autoridades superiores e prova pelas Escrituras que Jeová Deus e seu Rei entronizado, Jesus Cristo, são as verdadeiras. Já na Sentinela de 1º de agosto de 1951, menciona-se que os clérigos da cristandade ensinavam que Romanos 13:1 eram os governantes do mundo
e isso proporcionou que supostos cristãos fossem atraídos aos movimentos políticos e se inclinassem aos ditadores nazistas, fascistas, comunistas e outros que instituem um Estado totalitário e perseguem brutalmente os verdadeiros adoradores de Jeová. A Sentinela conclui: a aderência a estas conclusões desde então custou a muitas das testemunhas sua liberdade pessoal e até sua vida. Mas esse foi o preço pago pelos mártires, diz a Sentinela, por prestar devida sujeição às genuínas autoridades superiores. Então, com essa defesa das ideias de Rutherford lá na Sentinela de 1951, fica claro duas coisas. Primeiro, que o rei Jesus, empossado desde 1914, ele estava com os holofotes virados para a cristandade, porque afinal de contas, as igrejas ensinavam corretamente que as autoridades superiores eram os governos humanos. E também que a mesma sociedade Torre de Vigia admite que muitos de seus seguidores morreram por colocarem o apoio leal a doutrinas de homens, ao invés de fazer aquilo que Walter Salter tanto havia dito, pensar por si mesmos. Mas como então a sociedade justificou esse apagão espiritual? Como eles explicaram que Russell tinha uma luz, Rutherford não tinha e depois voltou à luz? A Sentinela de 1º de maio de 96, nas páginas 13 e 14, disse que essa maneira de encarar as coisas enaltecia a supremacia de Jeová e de seu Cristo e ajudou o povo de Deus a manter uma intransigente posição neutra durante esse período difícil, que era o período da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E essa mesma Sentinela cita os estudos das Escrituras como interpretando corretamente o texto de Romanos 13:1. A Sentinela de 96 diz: esse livro, referindo-se ao plano divino das eras, identificou corretamente os poderes superiores ou as autoridades superiores mencionados pelo apóstolo Paulo como autoridades governamentais humanas. Em 1904, o livro A Nova Criação declarou que os cristãos verdadeiros devem estar entre os que, no tempo atual, mais acatam a lei. Não devem ser agitadores, nem briguentos, nem críticos. Alguns entendiam isso como significando sujeição total aos poderes existentes, mesmo a ponto de aceitar serviço nas Forças Armadas durante a Primeira Guerra Mundial. Outros, porém, encaravam isso como contrário à declaração de Jesus: todos os que tomarem a espada perecerão pela espada. Percebam que aqui, nessa sentinela, há uma distorção da verdade. Por quê? Primeiro que a sociedade Torre de Vigia vem com o clássico alguns entendiam, alguns pensavam. Um dos grandes erros dos líderes da sociedade Torre de Vigia sempre foi criar uma unidade de pensamento, vinda do alto escalão para o baixo, bem como ir além do que as escrituras dizem. As escrituras não fornecem um manual passo a passo sobre vários assuntos, mas traz princípios orientadores. E foi com base nesses princípios que alguns estudantes da Bíblia, das épocas de 1914 a 1918, decidiram não servir ao exército e serem presos, enquanto que outros solicitavam algum trabalho substituto que não envolvesse matar alguém. Outros, que foram forçados a ir para o campo de batalha, não atiravam no inimigo. De fato, era uma decisão difícil a ser tomada, mas eram tempos de guerra. Na Sentinela, 1º de junho de 73, sob o tópico "Tenha coragem de admitir um erro", o corpo governante cita como um sinal de humildade a mudança de interpretação quanto às autoridades superiores, de 1929
para 1963. Eles dizem: visto que Romanos 13:1 tinha sido interpretado como significando que os governos do mundo devem receber obediência incondicional, as testemunhas de Jeová interpretavam as autoridades superiores como sendo Jeová e Jesus. Mas, ao comparar com outros textos, entenderam que a sujeição devia ser relativa aos governos. Será que esta admissão de ter errado as caracteriza como falsos profetas? Responde a sentinela: de modo algum, pois os falsos profetas não admitem cometer erros. Ora, isso é de uma hipocrisia tão grande, gente. Se eles realmente admitissem os seus erros, eles colocariam em primeiro lugar à disposição dos seus membros os 2 artigos de Rutherford, lá de 1929, mas eles preferem esconder das testemunhas de Jeová. Além disso, uma hora eles dizem que o Russell estava certo, outra hora dizem que os estudantes da Bíblia ensinavam que se devia dar obediência incondicional aos governos, que é algo totalmente falso. Os estudantes da Bíblia sempre entenderam que a sujeição às autoridades superiores, como os governantes mundiais, deveria ser relativa. Em 2015, para que vocês possam ter uma ideia, eu vou relatar uma situação pessoal minha. Esse apagar e acender de luzes sobre a doutrina das autoridades superiores me incomodava muito quando eu era ancião, porque eu já havia pesquisado a história das Testemunhas de Jeová pelo menos desde 2014, tanto na internet quanto lendo as publicações. Naquele tempo, eu tinha acesso às publicações da biblioteca do Salão do Reino. E como no site ainda não tinham as publicações de 1960 em diante, era apenas dos anos 70, eu usava as publicações, a Sentinela e Despertai, encadernadas, para ler e considerar os principais artigos. Então foi ali que eu descobri muita coisa, inclusive em 1975. Só que, com cada vez mais dúvidas ao ler essas publicações, eu comecei a me questionar sobre a sinceridade da organização ao falar sobre a sua própria história. Então, eu me reuni com 2 anciãos amigos meus e perguntei o seguinte para eles: se a luz clareia mais e mais, por que no tempo de Russell a luz estava acesa, aí no tempo de Rutherford apagada, e após a morte dele, acesa de novo? Também perguntei: até que ponto nós podemos confiar que uma doutrina ensinada pelo corpo governante ela é orientada por Jeová ou é mera opinião humana? Que dizer de alguém desassociado por não concordar com o que Rutherford escreveu e depois a doutrina mudou? Será que tal pessoa seria readmitida? Provavelmente não, né? Não teria sido isso uma pedra de tropeço para os irmãos? Sabe qual foi a resposta que eu recebi dos anciãos? Foi não pesquisar nada na internet sobre esses testemunhos de Jeová e evitar ler publicações antigas. O que me deu a entender que o alimento espiritual fornecido no passado estava mofado agora, de modo que ele tinha data de validade vencida. Eles sequer conheciam uma sentinela de 1º de agosto de 82, que eu já havia lido. Eles não usaram essa sentinela para tentar explicar as minhas dúvidas, porque essa sentinela, 1º de agosto de 82, ela tenta explicar esse vai e vem de doutrinas sobre as autoridades superiores. Essa revista diz o seguinte: a alguns talvez tenha parecido que a vereda nem sempre seguiu reto em frente. Ocasionalmente, as explicações dadas pela organização visível de Jeová têm indicado ajustes que aparentemente voltam a pontos de vista anteriores. Mas na realidade não tem sido assim. Eles comparam o entendimento que a organização dá sobre a Bíblia ao bordejar de um barco, quando os marujos manobram as velas, fazendo o barco ir um pouco para a direita, depois ir um pouco para a esquerda, em forma de zigue-zague.
mas sempre fazendo com que o barco avançasse em direção ao seu destino. Daí eles citam o mesmo argumento de Rutherford, de que os frutos da organização provam que ela está no caminho certo, desconsiderando as dezenas de erros que custaram as vidas das pessoas. Também mostra que Jeová proveu o escravo fiel e discreto, e que, abre aspas, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Esse argumento usado aqui na Sentinela de 82 pelo corpo governante é completamente antibíblico, pois Jesus disse que ele estaria presente se 2 ou 3 pessoas estivessem ajuntadas em seu nome. Além disso, cada cristão é um próprio servo fiel e discreto, não um grupo de homens liderando uma organização religiosa como mediadores entre Jesus e seus discípulos. O artigo continua agora comparando o entendimento do corpo governante com o progresso da verdade científica. Percebam só como eles enrolam bem a pessoa. Eles mencionam a chamada tese, que é uma proposição, a antítese, a proposição contrária, e a síntese, que é a fusão das duas. No começo, dizem eles, faz-se uma proposição sujeita à argumentação. Com o passar do tempo, vê-se que tem certas falhas ou fraquezas. A tendência é recorrer a uma proposição no outro extremo. Mais tarde, se verifica que esta posição tampouco representa a verdade inteira. E então se combinam os pontos válidos de ambas as posições. Isso seria a aplicação do princípio de Provérbios 4:18. Então entendam, a Sociedade Torre de Vigia aqui está explicando que o esclarecimento das verdades progressivas da Bíblia se dá semelhante ao modo científico, através da tese, da antítese e da síntese. É como se eles se reunissem como corpo governante, uns dão uma certa proposição, aí outros não concordam, passam a dar o oposto daquilo, e depois há um entendimento de meio termo entre um lado e o outro. Só que, quando a gente analisa os fatos históricos, vemos que o Russell, ao planejar o futuro da Sociedade Torre de Vigia, ele elegeu 5 membros para a comissão editora, para quaisquer assuntos que fossem pensados em ser publicados na Torre de Vigia de Sião. O que deveria ser feito? Os membros da comissão editora deveriam estudar o assunto, orar, se reunir para um debate e consideração, e se não houvesse uma maioria decisiva a respeito daquele assunto, o artigo deveria ser guardado, não publicado, e eles deveriam orar mais um tempo e maturar o assunto. Aí sim, quando houvesse maioria de decisão, o assunto deveria ser publicado na Torre de Vigia. Mas o que Rutherford fez mesmo após as constantes mudanças na comissão editora? Em 1925, e desde então, a comissão foi dissolvida e apenas constava os nomes da comissão nas publicações, mas era uma comissão fantoche, não tinha poder nenhum. Os artigos publicados tanto na Torre de Vigia de Sião quanto em The Golden Age eram aprovados por Rutherford ou escritos por ele. E se alguém discordasse disso, tinha 2 opções: ficar calado ou ir embora de Betel. Assim, fica evidente que o corpo governante mente, engana e distorce a história das Testemunhas de Jeová, já que a maioria das pessoas não tem acesso às publicações antigas e sequer se dão trabalho de lerem as publicações menos antigas que estão disponíveis no site. Portanto, as pessoas ficam reféns dos breves e selecionados trechos que o corpo governante cita dessas publicações antigas. Finalizando, a matéria menciona 2 mudanças.
Seguindo o exemplo de tese, antítese e síntese, eles citam o desenvolvimento do caráter, aquela doutrina que o Rutherford eliminou em 1926. Eles dizem: durante uns 40 anos, os estudantes da Bíblia salientaram a importância de se cultivar uma boa personalidade cristã. Isso foi enfatizado tão fortemente por ter sido algo negligenciado pela cristandade, e o dar testemunho dos propósitos de Deus a outros era considerado secundário. Mais tarde, quando entenderam que precisavam falar mais sobre o nome de Jeová e seu reino, se dava menos atenção ao cultivo da personalidade cristã e, no tempo devido, eles chegaram a um meio termo feliz. Mas qual é a verdade sobre isso? Bem, os primeiros estudantes da Bíblia, eles achavam importante que se desenvolvesse uma personalidade similar à de Jesus Cristo. E eles sempre pregaram através de diversos meios, como, por exemplo, por meio de discursos, por meio de jornais, visitas nas casas das pessoas, na saída das igrejas, usando o fotodrama da criação, vendendo os estudos das Escrituras e também oferecendo as assinaturas da Torre de Vigia de Sião. É verdade que esses primeiros estudantes da Bíblia não eram robôs ambulantes, como os estudantes da Bíblia sob Rutherford, pois estes primeiros tinham mais liberdade de pensamento e decisões e contavam que o fim estava muito próximo. Além disso, o cancelamento da doutrina do desenvolvimento do caráter não foi uma decisão ponderada entre os diretores da Sociedade Torre de Vigia. Foi simplesmente uma canetada de Rutherford quando ele escreveu aquele artigo em 1926. Outro ponto. Se o princípio de tese, algo favorável, e antítese, contrário, é verdadeiro, qual é então a síntese sobre, por exemplo, o assunto da grande pirâmide de Gizé e o emblema da cruz e coroa? Segundo eles estão explicando, a tese era favorável a esses assuntos por Russell, e a antítese era o contrário no tempo de Rutherford. Qual é então a síntese, o meio termo desses dois assuntos? Não existe. Eles simplesmente foram cortados dos ensinos da Torre de Vigia. O outro exemplo dado por essa sentinela de 82 é justamente o Romanos capítulo 13. Ali diz: os primeiros estudantes da Bíblia entendiam corretamente que as potestades superiores eram os governantes deste mundo. Chegaram à conclusão de que, se o cristão fosse convocado em tempos de guerra, ele teria de servir no exército, usar uniforme e ir à batalha. Mas admitia-se que, quanto a realmente matar o próximo, o cristão atiraria para o ar em vez de matá-lo. Com o entendimento errado, a partir de 1929, a vantagem desse erro foi que, segundo diz a sentinela, que pelo menos os fortaleceu a obedecer a Deus como governante antes que aos homens, estabelecendo uma maravilhosa reputação de destemida neutralidade cristã em toda a terra. Diz a revista, em 1962, no caso das publicações em inglês, Jeová levou-os do seu povo ao entendimento do princípio da sujeição relativa. Os governantes eram as autoridades superiores e ministros de Deus, mas os cristãos pagariam a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Ora, os textos bíblicos sempre estiveram ali, orientando o que era para ser feito. Quem errou foi quem os interpretou. A arrogância daqueles que tomavam a liderança na época é que não permitiu ouvir os argumentos contrários, como a gente viu isso bem claro lá nos artigos de Rutherford na Torre de Vigia de Sião de 1929. É verdade que o cristão ele não deve matar o próximo, mas quanta culpa de sangue está nas mãos da Sociedade Torre de Vigia ao publicar artigos que não deveriam ser questionados? Quantos foram mortos espiritualmente e afastados de suas famílias por desassociações
injustas, porque simplesmente discordaram de Rutherford? Quantos foram execrados e rotulados de apóstatas por se apegarem ao que a Bíblia diz e não aquilo que a sentinela disse? Quantos, de fato, morreram por enfrentarem sem cautela governos totalitários, recusarem tomar vacinas, soros, transplantes de órgãos e transfusões de sangue, porque, num determinado tempo, a organização disse que isso era errado? E aí? Quanta culpa de sangue a Sociedade Torre de Vigia tem? Não tenha medo, amigo, nem preguiça de pensar por si mesmo. Use as suas faculdades de raciocínio, como disse Paulo, treinadas pela Bíblia. Ao ser confrontado com artigos intimidadores, como o da Sentinela, 15 de julho de 83, na página 27, sob o subtópico Lute contra ideias independentes. Note o que esse artigo diz. Há alguns que salientam que a organização já antes teve de fazer ajustes. Mas isso está bem claro. A Sentinela de 82 acabou de reconhecer que houve ajustes, mas essa Sentinela de 15 de julho de 83 vê isso como algo negativo. Ela diz: estas são ideias independentes. Por que são tão perigosas? Tais ideias dão evidência de orgulho. Podemos realmente passar sem a orientação da organização de Deus? Não, não podemos. Percebam como o escravo tem medo de perder o controle sobre os irmãos. Da mesma forma que um relacionamento tóxico, quando o homem bate na mulher e depois ele lhe dá flores, ou quando esse homem a atemoriza e a ameaça, dizendo que se ela se separar dele, jamais vai encontrar alguém melhor ou jamais será feliz. Da mesma forma, o corpo governante faz com a sua mente e o seu estado emocional. Ele quer que você entenda que fora da organização não há vida, não há verdade, não há felicidade. É através do medo que ele impõe às pessoas essa submissão. Na Sentinela de 15 de agosto de 84, nas páginas 23 e 24, foi escrito o seguinte: vez por outra, há mudanças no nosso entendimento de certas passagens ou profecias bíblicas. Alguns, porém, diz a Sentinela, ficam perturbados com tais refinamentos, mas os justos tomam tempo para meditar e assimilar essas novas verdades bíblicas, em vez de concluírem precipitadamente que o escravo fiel errou. Viu só? Uma hora eles dizem que o escravo fiel e discreto é humilde e admite seus erros. Noutras, que não se deve entender que uma mudança de doutrina significa que o escravo errou, porque o escravo não erra. Então, tome para você as palavras ou conselho que estão escritos ali no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 32. Este conselho a Torre de Vigia deu às pessoas que eram de outras religiões, mas você pode aplicar na própria Torre de Vigia. Diz ali: não pode haver duas verdades, quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, se realmente for errada. Qual deve ser a sua reação caso se lhe apresente prova de que aquilo em que crê é errado? Eu faço essa pergunta para você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo. Qual será então a sua reação ao descobrir essas mudanças doutrinais durante a história da Sociedade Torre de Vigia? Entende você que é uma luz que clareia mais e mais? Ou apenas opinião humana, que uma hora está certa e outra hora volta a pontos de vista anteriores? Isso é com você.
Continue acompanhando o canal para entendimento de mais detalhes da história da organização. No próximo vídeo, vamos falar tudo sobre Beth Sarim,